Volume 05, Prólogo. Na região noroeste do Reino de Magnar, a cidade-fortaleza de Argile era o bastião da frente ocidental após a queda da muralha noturna. Agora ela havia desaparecido, a primeira a ser vítima do avanço ocidental do reino demoníaco. Reduzidos a ruínas em chamas, uma fumaça negra e ondulante subiu ao ar, acompanhada pelo ímpeto inicial e pela vontade de lutar de todas as forças humanas. Incapazes de escapar a tempo, os cidadãos de Argile foram brutalmente aniquilados pelos monstros. Grigia! Agia! O inimigo avançou mais rápido do que qualquer um havia previsto, e a evacuação da cidade sofreu atrasos sucessivos. Muitos foram deixados para trás, e mais da metade das forças de defesa de Argile foram mortas em batalha. Uma torre de vigia nas muralhas da cidade erguia-se acima do espetáculo macabro. Em seu telhado, um ogro solitário observava a carnificina. Observando a poeira que subia da cidade conquistada, ele agarrou pelos cabelos a cabeça decepada do chefe da força de defesa, que balançou ao seu lado. Seus olhos se estreitaram em frustração. Algumas das minhas presas escaparam. Deixe-me brincar com você. Mais. O ogro deixou esses pensamentos fluírem por ele e então os liberou em um grito de guerra assustador. Xia! Ex-chefe passageiro de Os Cavaleiros Lobo Branco. Continuem a evacuação de todos os cidadãos de Argile. Abandonem a cidade. Soldados, recuem para Xixibapa, no sul, por enquanto. O som de cascos na areia abaixo estalava como neve recém-pisada enquanto cavalgavam. O velho cavaleiro, Malcog, virou-se para olhar para trás, para a fumaça negra que subia da cidade-fortaleza. Chique! Aqueles ogros imundos! Conhecidos pelo descaso com suas próprias vidas em batalha, a principal força de combate eram soldados ogros em números que pareciam impossíveis. Eu sabia que havia muitos deles, mas nunca imaginei. Senhor Mal. O vice-capitão das forças de defesa colocou seu cavalo na altura do de Mal. Ah! Você ainda está conosco, hein? Bom trabalho na retaguarda, gritou Mal. De jeito nenhum, o desejo de todo soldado é dar a vida para proteger os outros, respondeu o vice-capitão. Eu o Orvis. Ao ouvir o nome do capitão, uma expressão amarga se formou no rosto do homem. Não sei. Não o encontrei entre nós. Se ao menos não estivéssemos tão enfraquecidos pela essência do Rei Demônio. Malg rangeu os dentes. Todos os atacantes exalavam a essência, uma aura maligna pura, derivada do próprio governante do Império Demoníaco. Por onde a essência se espalhava, os humanos eram drenados por ela. Seus movimentos se tornavam mais lentos e era preciso muito mais esforço para manipular a mana. O efeito da essência podia mudar o rumo da vitória no campo de batalha. Mas os Cavaleiros Lobo Branco, disse o vice-capitão, desesperado. Senhor Sogud, o único portador da espada divina no continente. Eles não podem ser derrotados, podem? Diga que não, Senhor Mal. Gostaria de pensar que não, mas nem mesmo Sogud consegue escapar do poder da essência. Se ao menos pudéssemos derrotar o Rei Demônio, talvez houvesse um jeito. É por isso que precisamos daqueles heróis inofensivos de outro mundo para derrotá-lo por nós. Então poderemos eliminar os olhos dourados restantes com nossas próprias forças? Cada monstro emitia a essência em taxas diferentes. Informações sugeriam que quanto mais forte o monstro, mais espessa era a névoa de essência que ele emitia. A quantidade que o próprio Rei Demônio emite deve ser inimaginável. Dizem que nem a própria deusa de Alion consegue resistir. Será que até Svidgartlan, o homem mais forte do mundo, o derrotou? Aqueles que o mataram, aqueles usuários de magia amaldiçoada, a Shinto. Se eles se juntassem às nossas fileiras, poderíamos ser poderosos o suficiente para enfrentá-lo. Não, teremos que contar com os heróis de outro mundo, afinal. Uma trilha de areia se erguia ao longo da estrada à frente, algo vinha em sua direção. Malg ordenou que o grupo diminuísse a velocidade e se preparasse para a batalha.
Parece ser uma carroça, disse o vice-capitão, antes de estreitar ainda mais os olhos. O quê? A expressão de Maug endureceu, e ele começou a dar ordens freneticamente. São cavalos carniçais. Arqueiros, avante! Atirem à vontade! Os cavalos carniçais galoparam em direção a eles a uma velocidade tremenda, puxando a carroça veloz atrás deles. Ainda não consigo ver nenhum soldado na carroça. Maug olhou para a frente, estudando-os atentamente com seus olhos aguçados. Mas a carga que estão puxando é enorme. Não deveria ser tão estável sem peso. A estrada não estava nas melhores condições e havia algo estranho na maneira como a carroça conseguia avançar em direção a eles. Isso pode ser algum tipo de armadilha. Fiquem atentos, disse Maug, tentando entender o plano do inimigo. Sim, senhor. Pelotão antiveículo, avance. Anticavalaria, prepare-se para a batalha. De repente, os cavalos carniçais caíram sob o fogo dos arqueiros. Ninguém se moveu enquanto a carroça capotava, espalhando seu conteúdo em todas as direções. Não pode ser. Ah, aqueles são os cidadãos de Argile que evacuaram antes de nós? Havia muitos corpos para contar. E eles nos flanquearam. Quando? Maug deu um passo para trás como se tivesse sido atingido, olhando em choque para as outras carroças que agora avançavam em sua direção. Não me diga que todos eles são. Outro cavalo carniçal levou uma flechada bem no meio dos olhos, caindo no chão e levantando uma nuvem de areia atrás de si. Sua carroça também capotou. Ah! Cadáveres, uma montanha deles. Vários usavam a armadura da Força de Defesa de Argile. Senhor Maug, ali! Maug olhou para além dos cavalos carniçais e viu uma cortina de areia erguendo-se ao longe, com sombras estrondosas sob ela. Eles se aproximaram cada vez mais. Esses não são reforços de Xixibapa, são inimigos. Fileiras de soldados ogros montados em cavalos carniçais avançavam em direção a eles. Há algo espetado nas lanças deles, gritou o vice-capitão. Maug sentiu o sangue sumir do rosto. Os ogros erguiam suas lanças, com cabeças humanas espetadas em cada uma delas. Os soldados na linha de frente soltaram um grito de guerra feroz. Xiaa! Xiaa! Era um coro de alegria e intenção assassina, tudo ao mesmo tempo. O vice-capitão agarrou as rédeas do cavalo com força. Oh, o que? Como eles ousam? Nesse momento, Maug ouviu o som de batidas de asas no ar. Uma sombra. Uma sensação de pavor o invadiu. Ele olhou para o céu por reflexo, pouco antes de o chão tremer com um baque enorme. E impossível. Um monstro de olhos dourados que pode voar? O olho sagrado de Onato abateu qualquer coisa no céu. Ou pelo menos deveria. Assim, o Império Demoníaco só invadiria por terra. Essa criatura nem deveria existir. Escute, humano, disse o monstro de 6 metros de altura. Meu nome é Dreikuva, servo leal do Império do Rei Demônio e terceiro dos juramentados. A criatura tinha a cabeça de um bode com olhos dourados e pelos como chamas roxas. Caminhava sobre 2 pernas, com suas intimidantes asas azul púrpura abertas em toda a sua extensão. Os soldados ogros foram completamente esquecidos, todos estavam paralisados pela nova e feroz ameaça que surgira atrás deles. O corpo de Maug parecia pesado. A essência. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão forte a ponto de eu ser incapaz de me mover sob sua influência. O Império Demoníaco. Quão forte eles são! O demônio cabra preto ergueu seus enormes braços com garras, agitando o ar estagnado. Humanos. Não desistam de viver tão rápido. Fortaleçam suas vontades e agarrem a vida com as próprias mãos. Não tenham medo. Se tiverem, nós os pisotearemos. Sem piedade. O Rei Lobo Branco recebeu relatos da queda de Argile e, em seguida, de Xixibapa, em rápida sucessão. Os sobreviventes eram poucos, o suficiente para caber em uma única carroça.
3 dias haviam se passado desde a queda desta, e as batalhas haviam sido massacres no verdadeiro sentido da palavra. Após terminarem os preparativos para a batalha, os heróis de outro mundo partiram da capital de Alion, liderados pela própria deusa. Eles seguiram para Magnar, a terra que seria palco da primeira grande batalha desta guerra.